Muito bem, nós vamos começar mais uns estudos aqui em nome do Senhor Jesus. Esses estudos eu peço a cada um de vocês, que todos vocês que assistir, preste muito atenção, porque é um estudo que nos ensina o caminho da salvação, por onde nós devemos andar, por onde nós devemos viver para agradar a Deus e por onde nós vivemos os momentos finais dos tempos aqui no mundo. Então a gente tem que prestar muito atenção, porque nós temos que viver na palavra, na certeza que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Esse é um estudo que fala de uma religião, a religião católica renovada, carismática. Então eles renovaram essa religião, estão ensinando o pessoal que segue essa religião. Mas, mais uma vez, eu digo que religião não salva ninguém. Quem salva é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ensina a viver na palavra, que nos ensina a andar aos passos dos passos de Jesus. E qual é os passos de Jesus? É quando nós seguimos a palavra de Deus fielmente e verdadeiramente seguindo a palavra do Senhor. Não é ensinamento de homem, de religião, não, mas sim a palavra de Deus que nos ensina o caminho da verdade. E é esse caminho que nós devemos seguir. É a palavra do Senhor, as escrituras sagradas, que nos ensina o caminho da salvação. Sim, porque é a salvação a qual nós devemos seguir e buscá-la e praticá-la, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, para que quando Jesus Cristo voltar, nós esteja preparado para seguir para a Nova Jerusalém, aonde Jesus Cristo vem nos buscar, para junto do Deus Todo-Poderoso, aonde nós vamos viver para sempre junto com o Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Então, esses estudos eu vou passar, é um estudo muito maravilhoso, um estudo muito que Deus nos deu para nós buscar dentro dele o conhecimento, aonde a religião não salva ninguém. Então eu vou colocar agora esse estudo e eu peço mais uma vez, preste muito atenção o que esses estudos nos ensina, o que esses estudos manda nós livrar do mal, sair desses caminhos que não é o caminho que leva a Deus, que não é o caminho que leva à salvação, mas é o caminho que leva o engano, a ganância, que todos que seguem religião, esses não obtêm salvação. Porque, repito, a salvação vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a religião que salva ninguém. Portanto, vamos todos seguir verdadeiramente o único Deus, o Criador dos céus e da terra. Em nome do Senhor Jesus. E eu vou passar durante esses estudos, alguns versículos bíblicos. Eu estou aqui no livro de João, 1 João. Então eu vou passar alguns livros. Vocês também ainda têm a oportunidade de ler esses capítulos, a qual eu vou passando durante os estudos. Vocês têm a oportunidade de ler como se faz filho de Deus. Porque nesse livro aqui, nesse capítulo e nesse versículo aqui, eu estou, aonde você está vendo, o livro de João 1, versículo 11, que fala em diante, desse versículo em diante, como se faz filho de Deus. Amém? Então eu vou passar agora os estudos, vou começar os estudos agora, e eu peço mais uma vez, preste muito atenção esses estudos em nome do Senhor Jesus. No seu início, a renovação carismática católica foi influenciada pelo movimento evangélico pentecostal. Seguem-se alguns dos maiores exemplos desse movimento. O livro A Cruz e o Punhal, influente na formação do movimento, foi escrito pelo pastor David Wilkerson, que também pregou em um dos primeiros congressos da Renovação Carismática Católica nos Estados Unidos. Padre Thomas Forrest, liderança internacional da Renovação Carismática Católica, no início do movimento, teve sua experiência do batismo no Espírito Santo num retiro da Renovação Carismática Católica dos Estados Unidos, pregado por 2 padres, uma freira e 2 evangélicos metodistas. Parte considerável das músicas do livro Louvemos ao Senhor
e outras populares do movimento têm origem no protestantismo, tais como: buscai primeiro o reino de Deus, e glorificarei o teu nome, ó Deus. Pelo Senhor marchamos sim, a alegria está no coração. Posso pisar uma tropa, eu navegarei. Espírito, vem controlar todo o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, assim como a corça. Deus enviou o seu Filho amado. Se as águas do mar da vida, eu sou feliz porque meu Cristo quer. Temos ainda exemplos mais recentes como: levanta-te, Senhor, fujam diante de ti teus inimigos. Venha o Senhor minha vida oferecer. Meu pensamento vive em você. Se acontecer um barulho perto de você, celebrai a Cristo, celebrai. De fato, algumas vertentes evangélicas pentecostais reclamam da renovação carismática católica por esta copiar seus ritos e músicas. Por outro lado, a renovação católica também tem suas próprias músicas. Por outro lado, a renovação carismática católica também tem suas próprias músicas. Para muitos carismáticos e pentecostais, isso é visto de forma positiva, pois seria o início de um verdadeiro ecumenismo entre os cristãos através da partilha da música cristã, o diálogo ecumênico e uma maior aproximação com fiéis de outras denominações cristãs é uma das metas do Vaticano e do Conselho Nacional dos Bispos no Brasil, recomendação da Igreja aos fiéis católicos. Dentre todos os ensinamentos que estudaremos, esse braço do catolicismo romano é o mais perigoso de todos, pois eles se consideram os verdadeiros cristãos e abdicam para si mesmo essa autoridade. Sabemos que a renovação carismática católica foi criada pela Igreja Católica para confundir aqueles que não conhecem a palavra de Deus, mas que é simpatizantes do movimento evangélico. Esse braço do catolicismo tem como objetivo deter o crescimento evangélico no Brasil. Por isso chamamos a sua atenção, pois tem muitos evangélicos e até alguns pastores que já sinalizam ou veem com bons olhos este braço do catolicismo. É bom lembrar que, mesmo dando ênfase ao Espírito Santo, eles continuam adorando a Maria, participando de missa para mortos, entre outras coisas, que contraria a palavra de Deus, pois sabemos que a palavra de Deus não muda acerca das que praticam tais atos, acerca dos que praticam a tais atos. Ouçam o que diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Diante disso, não podemos compactuar e compartilhar com aqueles que concordam e defendam que a renovação carismática católica esteja no centro da vontade de Deus, uma vez que o próprio Deus condena a idolatria em todos os sentidos. Como pode ser essa comunhão com Deus, sendo eles contrário ao que diz a Bíblia? Os carismáticos continuam a fazer orações a Maria, para que ela interceda por eles, ou que o salve, ou que lhe dê livramento, contrariando o que diz a Bíblia Sagrada, como em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 10, 11 e 12. Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Portanto, a Bíblia nos afirma que Salvador, intercessor, livramento, só encontraremos em Jesus. Este movimento não é de Deus, pois eles têm como intuito barrar o crescimento da verdadeira igreja cristã, que não aceita a idolatria como doutrina. Contrariando a renovação carismática católica, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo veio como substituto de Cristo. Jesus enviou o Espírito Santo como seu substituto e representante na terra. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei.
João capítulo 16, versículo 7. A renovação carismática católica, no entanto, aceita o Papa como vigário, substituto de Cristo na terra, usurpando assim o lugar do Espírito Santo. A forma hierárquica católica de classificar o Papa como Cristo visível na terra, além de torná-lo como usurpador do lugar cabível somente ao Espírito Santo, o verdadeiro substituto de Cristo, conforme nos ensina a palavra de Deus em João capítulo 14, versículos 7 e 16. As declarações e atitudes do Sumo Pontífice Romano diferem das declarações e atitudes de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Como um movimento que aceita dogmas e ensinamentos contrários ao Espírito Santo pode ter a operação deste mesmo Espírito em seu meio? Como pode o Cristo visível na terra ser idólatra e fazer declarações totalmente contrárias à do Espírito Santo? A renovação carismática católica, aceitando estes dogmas e ensinos contrários às Sagradas Escrituras, não pode ser guiada e abençoada pela direção do Espírito Santo de Deus. Deus não é Deus de confusão. É o que diz em 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. O Espírito Santo veio para testemunhar de Cristo como príncipe e salvador. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento, a remissão de pecados, e nós somos testemunhas destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. É o que diz em Atos 5, versículo 31 e 32. O texto bíblico também diz que o Espírito Santo testemunha de Cristo como Salvador, aliás, como suficiente Salvador, que não necessita de assistentes. É o que diz em Atos 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ouça também o que diz em Hebreus 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. No entanto, a renovação carismática católica aceita Maria como corredentora, dizendo que ela intercede pelo pecador. Ora, quem revelou essa suposta verdade à Igreja Católica Romana? Será que foi o Espírito Santo? Poderia então o Espírito Santo se contradizer tanto assim? Primeiro diz que há um só mediador, como diz em 1 Timóteo 2,5, e depois nega essa verdade e revela um outro mediador? Prezado ouvinte deste curso, esse Espírito que atua na renovação carismática católica pode ser qualquer Espírito, menos o Espírito Santo de Deus. O dogma dos papas não tem autoridade como o ensinamento do Espírito Santo tem, e não podemos aceitar essa situação que a renovação carismática católica deixa ao Espírito Santo, já que pelas suas práticas o Espírito Santo tornou-se extremamente contraditório. Ainda que a renovação carismática católica tente dissimular tal verdade, Jesus é o único advogado. 1 João 2, versículo 1. Porque como único Salvador é o defensor da nossa causa. No entanto, a renovação carismática católica pede a Maria que rogue pelos pecadores, agora e na hora da morte. Jesus é o nosso único mediador, em virtude de ser o único Salvador, pois conquistou o direito de mediação pela sua morte expiatória. É o que diz em 1 Timóteo 2, versículos 4, 5 e 6. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. No entanto, a renovação carismática católica crê na mediação de Maria, e essa história de que Maria liga os homens a Jesus é falsa, pois Jesus é o mediador entre Deus e os homens, e não entre Deus e Maria, que por sua vez seria a mediadora entre Jesus e os homens. Os católicos carismáticos não podem ser salvos, pois para que assim ocorra é necessário que o homem tenha Cristo como único mediador. Portanto, pode salvar perfeitamente os que por ele, Jesus, se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. É o que nós já ouvimos em Hebreus 7, versículo 25. Portanto,
A crença da renovação carismática católica confronta-se com o verdadeiro testemunho do Espírito. Cristo jamais permitiria a plenitude do Espírito Santo em alguém que fosse idólatra, de modo a acentuar sua idolatria. Cremos que o Espírito Santo pode batizar, encher ou revestir uma pessoa em qualquer lugar que ela se encontre. Entretanto, depois da experiência, é impossível que essa pessoa continue no erro, no engano ou na mentira. O Espírito Santo dá poder para testemunhar sobre Cristo, viver uma vida de santidade, satisfazer plenamente o espírito humano sem necessidade de mediadores ou confessores, vivificar nossos corpos mortais, nos ajudar a orar de modo sobrenatural e, sobretudo, nos guiar em toda a verdade. Quem em verdade tem a mente de Cristo não pode viver no engano, sabendo discernir as coisas que são realmente do Espírito. Não podemos acreditar nos idólatras mariólatras, dando às práticas pagãs, separatistas e sem nenhum sinal de conversão ou santificação estejam cheios do Espírito Santo ou tenham sido batizados por ele. Fato é que, dentre outras coisas, a maioria deles continua a fumar, beber e a ter íntima relação com o mundo pecaminoso. Ouça o que diz em 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganosos, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Muito bem, nós vimos esses estudos, é um estudo que nos ensina que nós devemos seguir somente a Deus, devemos adorar somente a Deus, não a outros deuses, não ter outros deuses como intercessor entre Deus e o homem, porque entre Deus e o homem só tem o intercessor, que é Jesus Cristo, e a quem devemos orar no Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dá o entendimento de que é somente o Filho dele quem nos salva, que nos liberta, que nos transforma. É o sangue do Cordeiro que nos lava de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões. Não é o sangue de Maria, de Pedro, de João, não. Eles não morreram na cruz do Calvário para nos salvar. Quem morreu na cruz do Calvário para nos salvar, nos libertar e nos transformar foi o Filho de Deus, o unigênito do Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós devemos somente adorar a Deus. Portanto, devemos só buscar o único Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o intermediador entre Deus e o homem. Então, mais uma vez eu digo, religião não salva ninguém. Portanto, meus irmãos, passa a conhecer mais as Escrituras, passa a conhecer mais a Palavra de Deus, buscando conhecimento, entendimento dentro da Palavra de Deus, não buscar dentro de religião, porque religião não salva ninguém, a religião condena, a religião a qual você se apega, ela leva você para o inferno, e a Palavra de Deus, o conhecimento, a fé em Jesus Cristo leva nós até a Deus. Esse é o desejo de cada um de nossos corações, aonde nós devemos ter, é agradar a Deus, é viver em Cristo Jesus todos os dias de nossas vidas, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que vem nos buscar, que vem arrebatar a tua igreja para junto do Deus Todo-Poderoso. Então, eu mais uma vez, eu peço a cada um de vocês que assistir esses estudos, conheça a verdade, mas dentro da palavra de Deus, não dentro de religião, mas sim onde tem a palavra de Deus que nos ensina a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento, porque é isso que nós devemos ter dentro de nossos corações. É Jesus Cristo, o nosso Salvador, a quem Ele vem nos buscar, e vamos viver com Ele para sempre na Nova Jerusalém. Então, meus irmãos, espero ter passado mais uma vez o conhecimento da palavra de Deus, a direção da salvação, porque é a palavra de Deus que é a
direção da nossa salvação, da nossa alma. E a nossa alma, meus irmãos, tem que ser salva, porque a alma perdida, ela vai para o lago de fogo e enxofre, saber a segunda morte, e nunca mais terá redenção, e nunca mais sairá de lá, daquele terrível sofrimento a qual todos vão viver, os perdidos, junto com Satanás, teus anjos, a morte, a besta e tudo que não presta. Eles vão ser lançados no lago de fogo, no abismo. E não é isso que Deus quer para as criaturas dele. Deus quer para as criaturas dele que ele se torne filho de Deus, para que venha participar do gozo eterno. E é isso que eu te peço, cada um de vocês busque dentro da palavra de Deus o ensinamento, a tua salvação, a libertação, a transformação, porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Se nós não buscar isso em Cristo Jesus, é impossível nós ver a face de Deus. Meus irmãos, eu peço em nome do Senhor Jesus, busca a tua transformação, a tua libertação em Cristo Jesus, o nosso Salvador e Salvador do mundo. Eu vou abençoar cada um de vocês que queira se converter agora, que queira ser transformado e tem Jesus Cristo a partir de agora como único e suficiente Salvador da tua alma. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu abençoo essas pessoas que a partir de agora vão ser obedientes e buscar, meu Pai, o único Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Portanto, a partir de agora eu abençoo todas essas pessoas na bênção do Pai, na bênção do Filho e na bênção do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.